Olá, meus queridos, mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez, novamente, eu vim trazer um vídeo das nossas mulheres da Bíblia. Vim falar hoje sobre a serva de Naamã, que por ter um coração bondoso, por ter compaixão do seu Senhor, mesmo num tempo de escravidão, ela pôde ser bênção na casa onde ela vivia. E é um vídeo diferente que eu gravei lá na igreja, onde eu estava trazendo uma reflexão rapidinha para minhas queridas irmãs, e eu quero compartilhar com vocês esse momento. Espero que vocês possam ser muito abençoados com esse vídeo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Vamos falar sobre a história de Naamã. Na verdade, é sobre a serva dele que eu quero falar. Todos nós conhecemos a história de Naamã, mas para relembrar, vou ler o comecinho aqui. No capítulo 5, de 2 Reis, até o 3º versículo. A palavra de Deus nos diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este era um homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram das tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. E hoje eu queria falar da história dessa menina, que ela foi presa por esse exército. Ela era uma filha de Israel, uma mulher, uma menina temente a Deus. E nós podemos ver que ela era temente a Deus porque no meio da adversidade dela, no tempo da sua escravidão, ela se lembrou de Deus. E ela teve compaixão do Senhor dela. E ela pôde trazer cura para a casa em que ela estava vivendo. Ela disse para a senhora dela: então, oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta, ele seria curado. E então, vendo isso, Naamã pediu para o rei, ele liberou, foi para lá com ouro, prata, com as roupas. Ele foi para Israel, levando uma carta do rei pedindo que curasse Naamã. E o rei então ficou muito irado, dizendo que ele não era Deus. Quem era ele para viver, vivificar, para trazer morte, cura? Ele não era Deus. Então ele ficou muito bravo, pensando que já queria alguém a ter alguma coisa contra ele, porque ele não era Deus. Para que queriam isso dele? Mas ouvindo isso, então Eliseu disse: deixem vir a mim, porque eles verão que há profeta em Israel. Amém. E então Naamã foi com seus carros, com seus cavalos, foi para a casa do Eliseu. E lá ele pensou que Eliseu iria vir, pôr a mão sobre ele, sobre a ferida dele, que o curaria. Mas Eliseu então mandou um mensageiro, que mandou que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão e ele seria curado. Mas ele ficou muito bravo, porque ele esperava então que o profeta viesse pôr as mãos sobre ele. Porque assim a gente via, sobre toda a história da Bíblia, que Jesus colocava a mão, que o profeta colocava a mão, então ele esperava a mão dele. O poder que estava nele. Mas o poder que estava nele era o poder de Deus. E então ele se irou, não queria ir para o rio, até porque o Rio Jordão é um rio sujo, ele é um rio lamacento. E ele falou: em Damasco não tem rios muito melhores para que eu possa me curar lá. Mas não, ele precisava ser curado no Jordão, porque foi ele que o profeta mandou. E não era o rio que tinha poder para curar ele, era a obediência, a fé da obediência dele em Deus que faria ele ser curado. E então os seus servos disseram: é uma coisa, se fosse uma coisa tão difícil, mais difícil o Senhor faria, por que não fazer uma coisa tão simples? Então ele foi, contrariado, mas ele foi. Ele mergulhou as 7 vezes, então ele ficou curado. E eu só relembrei essa história para falar dessa menina que, se não fosse por uma serva de Deus dentro de uma casa que não conhecia Deus, não haveria cura naquela casa. Que precisava essa menina que foi levada cativa se lembrar de Deus num momento difícil, para que ela pudesse ser solução. Uma menina que ninguém dava nada, que estava presa simplesmente para servir aquela mulher. E ela se lembrou de Deus e ela foi uma solução num tempo difícil.
para ela era um tempo difícil, para o seu senhor também, porque estava doente, estava machucado com a sua lepra, então era um tempo difícil para os dois, cada um à sua maneira. E a Bíblia nos diz que Naamã era um homem honrado, que ele era um homem valoroso, e por isso que Deus deu vitória na guerra para eles. Então talvez não foi para isso que Deus permitiu que essa menina fosse levada, porque esse era um homem que Deus queria bem. Talvez foi para isso que Deus permitiu que essa menina estivesse nessa casa, para se lembrar dele, para trazer alguém para casa dele, para mostrar que mesmo no meio das dificuldades nós podemos ser cristãos e levar o nosso Deus para os lugares mais improváveis. Ela estava na casa do inimigo e ela trouxe Deus para dentro da casa dele. E lembrando disso, muitas vezes nós vivemos presas nos nossos problemas, nas doenças, no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos. Muitas vezes nós estamos escravizadas a um ponto que nós não paramos para adorar a Deus. Nós ficamos presas nos nossos problemas e não tiramos talvez aquele tempo para ficar pertinho de Deus. Essas coisas pequenas que às vezes nos escravizam. E nós precisamos tirar tempo para adorar a Deus no qualquer tempo, no tempo mais difícil. Nós precisamos tirar esse tempo. E lembrar que no meio da escravidão, essa menina, onde ela estava longe da sua família, se é que tinha sobrado alguma família para ela ter sido levada, ela mesmo assim, ela se ergueu, ela lembrou de Deus e ela falou. Ela explanou o que Deus fazia, que Deus curava, que Deus tinha profetas que poderiam estar ali salvando o seu povo. E ela foi, nesse tempo ruim para ela, ela foi cura na vida de alguém, na casa de alguém. E por mais que ela fosse bem tratada, porque por ela ter compaixão dele, talvez ela não fosse igual os escravos que a gente vê que apanham, são maltratados, porque ela tinha compaixão, mas também ela era uma serva de Deus, então mesmo que ela fosse maltratada, possivelmente ela tinha um coração piedoso. E mesmo assim, nós precisamos ver que no meio dessas dificuldades, nós nos levantarmos em adoração, ajudarmos os outros. Nós precisamos ser cura, precisamos ser bênção, ser a solução, não ficar destilando veneno, amarguras. Porque muitas vezes quando a gente está triste, está mal, doente, a gente, em vez de falar bem, cuidar dos outros, a gente acaba machucando ainda mais os outros. E assim são os servos de Deus, os verdadeiros servos do Senhor. Eles são bênção, eles são por onde quer que eles forem. Por mais difícil que esteja a vida, por mais difícil que possa ser a nossa situação, aquele que está fiel e está agarrado com Deus, que é um servo fiel de Deus, ele não destila o veneno, ele não leva amargura, ele leva amor, paz. Ele lembra que Deus cura, Deus salva em qualquer lugar que ele estiver. E ele pode, dentro da casa do inimigo, ele pode trazer bênçãos. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, bem rapidinho, para ter mais tempo. Deus abençoe, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, fiquem com Deus e que vocês possam ter mais uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus, que Ele abençoe mais uma vez a semana de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.